Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco, que joga amanhã, 2 partidas no mesmo horário. Vamos trazer aqui as mudanças que vão ser promovidas no time, né? Não são nos dois. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho aí e dá essa força. Então, se você comentar no vídeo, melhor ainda. Mas vamos lá, vamos falar do Vasco. Eu vou começar com o Campeonato Carioca, porque a gente tem uma disputa em andamento, um campeonato em andamento. Hoje, inclusive, teve jogo, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0, vou colocar aqui a tabela atualizada, com a vitória, o Botafogo com 2 jogos, assume a liderança com 6 pontos. Fechando o G4 do Campeonato Carioca, vem o Flamengo com 3, o Vasco com 3, por causa do saldo de gol, e em quarto o Nova Iguaçu. Fluminense, que empatou na primeira rodada, é o 7º, tem 1 ponto. Amanhã os jogos são Fluminense e Portuguesa, Nova Iguaçu e Flamengo, Volta Redonda e Boa Vista, Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Vasco. Lembrar que tanto Vasco quanto Fluminense e Flamengo irão jogar com times alternativos, tá? Então tá aí a situação do Campeonato Carioca, que ainda está caminhando. A gente vai ter amanhã o fechamento da 2ª rodada. Lembrar que são 11 rodadas e a provável escalação do Vasco para esse jogo no Campeonato Carioca deve ser exatamente a mesma escalação do primeiro jogo, a vitória em cima do Boa Vista em São Januário, né? Então seria o goleiro House, Miranda, Capasso, Zé Vito e o Leandrinho, que arrebentou no jogo, ainda fez um golaço. No meio de campo, o quarteto Rodrigo, Barros, Cocão e Deluca. E no ataque, o Gessinho, Orediano, o Menino Rebelde e o Paixão. Esse aí é o time do Vasco que vai encarar amanhã o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que deve ter subido para a primeira divisão. Deve não, né? Subiu para a primeira divisão do Campeonato Carioca agora. Eu acredito em vitória. Mesmo com o time alternativo, se jogar certinho, ajustadinho como jogou na estreia, eu acredito em vitória. É importante somar pontos, né? Mesmo jogando com um time alternativo, que esses pontos eles fazem diferença lá na frente. Principalmente nos clássicos e depois para a fase de mata-mata, onde a gente vai entrar, ou o time que entra teve uma melhor pontuação, entra com vantagens nas semifinais do Campeonato Carioca. Bom, falei do Campeonato Carioca, agora vamos falar do time principal. O time principal entra em campo no mesmo horário do time alternativo, né? Tiveram a genialidade de... o jogo era 9h30, no Campeonato Carioca é 8h30, tiveram a genialidade de fazer o jogo vir para 8h30, então os 2 jogos acontecem no mesmo horário. Aí o técnico Ramon Dias deve mexer no time, vão sair 4 jogadores, 3 não agradaram nessa primeira partida, então os jogadores que estão saindo do time titular seriam o Rojas, o Zé Gabriel, o Prachetes e o Rossi. Os 4 devem sair do time. Quem entra no lugar dos 4 são Léo Pelé, isso é provável escalação, tá? Léo Pelé, o Paulo Henrique, o Jair e o Paê. Os 4 devem entrar. Com relação ao Rojas, eu nem acho que o Rojas fez uma partida ruim. Eu acho que é porque o adversário é fraco, é limitado. Então, o Ramon Dias deve lançar a mão de um zagueiro na função de lateral para jogar com um lateral de origem, que é o Paulo Henrique, né? E os outros 3, eu acho que é porque não jogaram bem mesmo. Se você pegar o Prachedes, o Zé Gabriel e o Rossi, não fizeram absolutamente nada nesse jogo de estreia. Agora, os 3 que vão entrar, entraram bem no segundo tempo. Tanto o Jair quanto o Paê, e o Léo fez o gol da vitória. Então, o Ramon Dias sendo coerente, né? Ou usando da meritocracia junto com a situação tática envolvendo o lateral. A provável escalação para o Vasco, que vai encarar o... Como é que é o nome do time, cara? Deportivo Maldonado. Ela deve ter o Léo Jardim, aí vem com Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Piton. É uma linha de 5? Não creio que não.
eu acho que ele deve jogar com o Paulo Henrique e o Piton avançados aí, formando um 3-4-2, né? Ou 3-5-1, acho que é 2, porque você vai ter o David e o Verratti no ataque. Então ele deve soltar os laterais. Resumindo, ele joga com 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo, e deve soltar os laterais, Piton e Paulo Henrique. Aí completa o meio de campo, Jair, Paulinho e Payet. Acho que é mais qualidade técnica. Apesar de ser bem claro aqui no vídeo do pós-jogo que o Vasco precisa de contratar jogadores, principalmente para esse meio de campo. Um volante titular e um meia de qualidade, um meia ofensivo para ser titular também, tá? Então tá aí, Jair, Paulinho e Payet no meio de campo e no ataque o Verratti com o David. Esse é o time que vai encarar o Deportivo Maldonado. Minha opinião, vai vencer também. Eu acho que amanhã a gente vai ter mais 2 vitórias. E isso porque os adversários são limitadíssimos. Agora, futebol é jogado, né? E lambaria é pescado. O Vasco pode perder essa partida contra o Deportivo ou pode perder a partida no Campeonato Carioca. Mas a tendência é vitória. Agora, a gente não pode cair no oba-oba de que a gente tem um timaço que arrebentou em 2 jogos, em 2 dias, 4 vitórias, porque vai sair um monte de coisa assim. Torcedor é isso, né? Não é razão, é paixão. Então, se a gente vencer amanhã, vai ser euforia, mas não pode cair na besteira de achar que a gente tem um timaço, que a gente está pronto para a temporada. Não pode. O próprio Ramon Dias e o Emiliano Dias estão dando entrevistas salientando da necessidade do elenco de trazer novos jogadores, tá? Não só com relação ao elenco, tá? Mas para o time titular, pelo menos 3 jogadores aí, eu acho que precisa para esse time, para a gente ter de fato um time titular. Qual que é a tua opinião? Quantos jogadores faltam para a gente ter um time titular? Porque se você pensar numa zaga titular, a gente tem, o goleiro titular a gente tem, os laterais titulares a gente tem, inclusive o Roja fazendo o papel também. Aí começa o problema do primeiro volante, precisa de um volante titular. Meias, a gente tem o segundo volante, tem o Prachetes, tem o Paulinho, tem o Jair. A gente precisa ter, aí para o setor de criação, a gente só tem o Payet e o Marlon Gomes. Lembrar que o Marlon Gomes está com a seleção olímpica e não sei se ele vai ser vendido. Mas mesmo assim, a gente precisa de um meia, um camisa 10, um cara que é organizador de jogada, um cara que é ali o garçom. É estilo um Paulo Henrique Ganso, apesar de eu não gostar muito, um Paulo Henrique Ganso lá no Fluminense, ou um Renato Augusto, que tá chegando no Fluminense também, né? Enquanto eles têm 2 lá, a gente não tem nenhum. É estilo um Nenê, só que o Nenê é mais jovem, né? Então a gente precisa desse volante, desse meia e acho que um atacante de velocidade, tá? Com a saída do Orediano, se for confirmada, e do Peck, a gente perde em velocidade. Só vai ficar o Rossi. O David é um jogador lento, pesado. A gente tem o Serginho de quebra-galho e quem mais? O Adson que tá chegando aí, né? Então precisa sim, nessa leitura que eu fiz, você viu aí que pelo menos 3 jogadores para serem titulares, né? Fora jogadores para compor o elenco, que aí sim você vai ter uma temporada com Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. O Vasco, mais uma vez, vai ser um dos times que vai disputar menos competição, porque os outros vão estar disputando Sul-Americana e Libertadores. Dá para aproveitar desde que você tenha um elenco qualificado. Deixe seu comentário, muito calor aqui em Brasília, quero desejar para você um fim de semana, um domingo abençoado com a sua família. Curte o canal, se inscreve, fique com Deus, saudações vascaínas.